Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Então, continuando na página 58. A literatura não existe para ser ou ter utilidade, mas ela é importante fonte de informação. Ajuda a dar asas à imaginação. É alimento para a alma, expressa a cultura, os valores e as tradições dos povos. Faz denúncia social, pois, já como disse Manuel de Barros, é sempre bom usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. 13. Leia as estrofes de um poema do cordelista Patativa do Assaré. ABC do flagelado. A. Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. B. Berra o gado impaciente, reclamando o verde pasto, desfigurado e arrasto, com um olhar de penitente. O fazendeiro crescente, um jeito não sabe dar, o sol ardente a queimar e o vento forte soprando. A gente fica pensando o que o mundo vai se acabar. Fica pensando que o mundo vai se acabar. C. Caminhando pelo espaço, com os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso, aqui e ali um pedaço vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. Aqui está falando um pouquinho do Patativa do Assaré, tá? E você pode ler para entender um pouquinho mais dos trabalhos dele. Vamos lá. 14. Leia o que afirmou o poeta e jornalista Geir Campos. Em arte poética, o ABC designa certo tipo de composição em que as estrofes principiam, sucessivamente, pelas letras em sua ordem alfabética natural. No Brasil, o ABC é principalmente encontrado na literatura popular dos cantadores, que por esse meio celebram os efeitos dos cangaceiros, vidas de santos ou heróis, coisas ou fatos marcantes. A. Então, de que trata o ABC do Nordeste flagelado? Que é aquele primeiro texto aqui, ó. O que ele fala? É sobre o quê? O ABC do Nordeste flagelado é esse, ó. Então, de que trata o ABC do Nordeste flagelado? O que ele aborda? O que ele fala? O que vocês entenderam? É o que vocês vão colocar aqui. B de bola. Após ler as 3 primeiras estrofes do poema, como você imagina a sua continuação? Então, vocês viram, ó, tem a primeira parte, dá uma olhada nos detalhes que tem aí, ó. Então, como que continuaria? Como você continuaria isso aí? Dando sequência. O que viria na sequência? Aqui também está falando, ó. Cadê? Aqui, ó, nesse trechinho. Tá falando um pouquinho o que eles costumavam usar, qual que é a sequência. Então você vai colocar, você vai falar para mim como seria o outro quadradinho, se fosse continuar. 15. Assinale os efeitos de sentido decorrentes da escolha da forma ABC para versejar. Então, assinale os efeitos de sentido decorrentes da escolha da forma ABC para versejar. Então, aqui tem 3 opções que vocês podem marcar. É só uma que vai ficar fora. 16. No ABC do Nordeste flagelado, o poema apresenta uma lamentação e também descreve um cenário. Resumam-os. Lamentação, do que eles lamentam? O que eles tanto reclamam? Então, o lamento deles, eles reclamam do quê? E com razão. E o cenário, como que é esse cenário que eles vivem? Vocês vão falar sobre aquele Nordeste flagelado ainda. Dá uma olhada, ó, até os desenhos, ó, já revela como que é a vida deles. Será que é fácil viver lá? Aqui também, ó, tá dando algumas dicas que podem te ajudar na resposta. 17. A palavra telúrica refere-se aos movimentos internos da Terra,
Então, refere-se aos movimentos da Terra. Como que era a Terra lá onde eles viviam? No Nordeste. Na literatura, a chamada dimensão telúrica diz respeito à influência das forças da natureza, do modo de agir das pessoas e dos animais. Então, tem a ver com o quê? Com a Terra, as forças da natureza. Então, as forças da natureza são naturais. O que acontece lá que estava falando no texto? Olha lá. Em que estrofes você percebe o modo telúrico do poema? Então, em que estrofes ele demonstra essas informações da terra, as informações naturais da natureza? Em qual estrofe? Então, você vai colocar aqui. É na primeira, é na segunda, é na terceira, é nas três? Você vai falar para mim aqui. Vamos lá. 18. Releia a terceira estrofe, essa ó, que começa com a letrinha C. Releia a terceira estrofe para analisar alguns recursos poéticos. Então, C. Caminhando pelo espaço com os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso, aqui e ali um pedaço vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. Então, o que será que está acontecendo aí? Releia a terceira estrofe para analisar alguns recursos. E aí, o que será que está acontecendo? O que será que ele quer dizer com esse caminhando pelo espaço, como os trapos de um lençol? As bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. O que será que ele quer dizer com isso? Que aqui e ali um pedaço vagando, sempre vagando. Quer dizer reparando. Faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. A gente consegue até imaginar a cena. E aí, o que está acontecendo aí? Você vai dizer aqui. Aqui você vai fazer o quê? Um desenho. Ele vai explicar um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. A. Quantos versos compõem essa estrofe? Então, eu tenho quantos versos aqui nessa estrofe? Você vai marcar aqui. B. Localize as rimas da estrofe C. Então, localizem as rimas da estrofe C. Estrofe C é essa daqui. O que tem de rima aí? Usando lápis de cor para indicá-las. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o lápis de cor para indicar as rimas. Lençol rima com o quê? Fracasso rima com o quê? Vagando rima com o quê? É isso aí, tá bom? Vamos lá. Copie os três primeiros versos e indique o número de sílabas poéticas em cada um deles. Então, o que você vai fazer? Copiar os três primeiros versos. Quais são os três primeiros? Começa onde? Ó, caminhando começa aqui. E aí o terceiro vai até onde? E aí você vai contar. Quantas sílabas tem? Por exemplo, caminhando, pelo espaço. E aí, quantas sílabas eu tenho aqui nessa primeira? Aí você vai marcar na frente, vai colocar aqui. Do jeito que eu falei, separando por barrinhas e marcar o número na frente. Isso com as três primeiras. É isso que você vai fazer, entendeu? 19. Quem caminha pelo espaço? E aí, quem é que está caminhando pelo espaço que ele diz aí nessa terceira estrofe? Você vai colocar aqui. E a 20. Por que o movimento das nuvens é tido como fracassado? Explique. E aí, por que o movimento das nuvens ele é fracassado? O que não está acontecendo lá? O que não está se formando? 21. O uso das figuras de linguagem contribui para a expressividade do poema. Identifique os versos comparação e aliteração. Isso aí são figuras de... Ó, tá escrito aqui, ó. A comparação aproxima dois termos por meio de conectivo, como ou por algum dos seus sinônimos, tal qual, assim como, da mesma maneira que. Então são palavras, olha aí, sinônimos que têm praticamente o mesmo significado, mas muda na escrita. Isso é comparação. A aliteração é a repetição de um fonema. Fonema é o som.
fonema consonantal, então é o som da consoante, representado por um som específico. Então, a aliteração. O que eu tenho aí de aliteração? Com a repetição de um fonema consonantal. Então, é o que? Das consoantes. Não envolve as vogais. Então, eu tenho som do que aí? Em qual trecho? É o que você vai colocar aqui. Vamos lá. Agora na página 61. Assim termina o ABC do Nordeste flagelado. Ó, terminou com Z. Ó a dica aí pra você, aquele que você tinha que continuar. Então aqui é o final, que é o Z, a última letra do alfabeto. Então ele diz o quê? Zangado contra o sertão, dardeja o sol inclemente, cada dia mais ardente, tostando a face do chão, e mostrando compaixão lá no infinito estrelado, pura, limpa, sem pecado, de noite e lua derrama. De noite a lua derrama um banho de luz no drama do Nordeste flagelado. Ó, que beleza! Um verdadeiro poema. 22. Reúna-se com um colega. Puxa, não vai dar muito certo, né? Reunir com um colega. Mas vamos ver o que a gente consegue. Escolha uma letra do alfabeto. Pode ser por sorteio. Então, sorteio aí entre você e você. A partir dela, deem sua contribuição para o ABC. Os textos criados podem ser ilustrados com uma xilogravura. O que será isso, hein? E pendurados em um cordel da sala de aula, da sala de sua casa, só se for, né, gente? No espaço a seguir, deixe registrada a estrofe criada. Então, o que você vai fazer? Você vai elaborar um outro poema, um outro trecho, olha lá, reúna com um colega e juntos escolham a letra do alfabeto. Qual que você iria continuar aqui? Aquele outro exercício pediu para continuar, então seria a D. Então vamos colocar a E aqui, por exemplo, ou a anterior aqui, a Z, tá? E aí você vai dar continuidade. Coloca como se fosse uma antes dessa daqui, ó. E aí você cria aqui um versinho. Só isso. Olha lá, dicas para a xilogravura. Para quem tem dúvidas. Vamos lá, ou para relembrar, né? Dicas para a criação da estrofe. Ó, observem a forma do poema ABC do Nordeste flagelado. Esquema de rimas. A, B, A, C, D e C. E métrica. Métrica é o tamanho. Lembra que a gente tinha visto na lição anterior? E tentem adotar a mesma estrutura. 2. Pesquisem sobre a seca e escolha um aspecto a ser tratado na estrofe. Então, escolha um aspecto lá do Nordeste, da seca. Não esperem concluir o texto para só então reescrevê-lo. Vocês, aliás, vão escrevendo e voltando ao texto, ajustando e progredindo. Então, vai fazendo os ajustes conforme o que vai surgindo aí na sua mente. Testem seu texto, leiam em voz alta e confiram a sonoridade. Sonoridade é o que? É o som e a musicalidade dos versos. Veja se tem um som bacana, se tem uma rima, se dá para fazer em tom de música. E aqui as dicas para a xilogravura. Escolha uma imagem que represente a ideia central da estrofe criada, a estrofe que você vai fazer aqui. Então, em uma bandeja de isopor, pode ser aquelas que a mãe compra lá no mercado, que deve ter alguma aí na sua casa, essas que vêm alimentos, ó. Recortem as bordas e na parte plana façam um desenho. Usem lápis ou caneta e forcem o isopor para a imagem ficar em relevo, para você conseguir passar o dedo e sentir como se fosse em braille. 3. Com um rolinho, passem a tinta sobre esse desenho. Coloquem o isopor sobre o verso da folha de papel, como se fosse um carimbo, em que foi escrita a versão definitiva do poema. Pressionem para transferir a tinta sobre o papel, que nem eu falei, como se você estivesse carimbando a folha. Pendurem as folhas em um barbante varal na frente. Estará a estrofe e o verso a xilogravura. Olha aí, tá te ensinando a fazer isso. Ok? Então, por enquanto só isso, a gente continua na próxima aula com o seu Lunga, que vocês vão se divertir bastante. Ok? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, gente!